Boa tarde, meus irmãos de todo o Brasil, meus irmãos também que estiverem me assistindo em outro país, Portugal, na Espanha, na Itália, na África, nos países africanos ali, nos Estados Unidos. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço a vocês agradeço de coração por vocês me darem esse apoio tão maravilhoso, assistindo os meus vídeos, se inscrevendo, dando um joinha. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, meus irmãos aí do Portugal, pelo apoio que vocês me dão, E eu peço a você, meu irmão, que dê um joinha para mim nesse vídeo. É muito importante, é muito interessante para mim, é muito importante para o YouTube ver a relevância, do meu trabalho, recomendar para mais pessoas. E você, meu irmão, ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão? Meu irmão, faça isso. Se inscreva hoje. Não deixa passar de hoje, não. Me ajude aí, tá? E você, meu irmão, testemunha de Jeová, que se quiser se inscrever no meu canal, pode se inscrever. Ninguém vai ficar sabendo, não. Eu fico muito feliz se você puder se inscrever, tá? E peço a você, testemunha de Jeová, que está desanimado aí na seita, para dar um joinha para mim, para você dar uma ligadinha para mim também, para a gente conversar, para a gente bater um papo. E aquele irmão que já saiu das testemunhas de Jeová, que está precisando de um amigo, está precisando de amizade, porque ele ficou muito tempo lá, fez muitos amigos lá, e quando saiu, perdeu todos os amigos. Dá uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Eu fico muito contente, tá? Fico muito feliz. Meu telefone é 991515617, DDD 037, das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, um irmão testemunha de Jeová fez um comentário no meu canal, mas um irmão muito educado. Eu até agradeço a ele muito pela educação dele, me tratou muito bem. E disse para mim que Deus precisa de um nome para nos ouvir. Que falou para mim que se nós não chamar Deus por um nome, Deus não nos ouve. Que para Deus ouvir tem que chamar Deus por nome. Então, primeiramente, eu sou obrigado a discordar dele, até porque Deus não tem um nome, nós não sabemos. Deus tem um nome, mas nós não sabemos o nome de Deus. Infelizmente, nós não sabemos. Seria muito bom se soubéssemos, mas não sabemos. Agora, ele fez uma ilustração, me usando como parte da ilustração dele, e falou para mim, olha, vocês evangélicos chamam Deus de Senhor, ou então de Deus, mas isso não tem cabimento, Foi o que ele me disse. Ele disse assim, o senhor, usando eu como parte da ilustração dele, o senhor é um homem idoso. Se o senhor estiver no meio de um grupo de idosos e chega uma pessoa lá de longe e grita, ô senhor, está chamando o senhor. Mas como é que o senhor vai saber que é com o senhor? O senhor seria capaz de saber que se eu chegar lá de longe e gritar senhor, o senhor seria capaz de saber que é com o senhor? Bom, como eu sou muito ruim para escrever ali naquele negócio dos comentários ali, eu preferi fazer esse videozinho aqui, uma resposta amigável para esse irmão aqui. Ô meu irmão, com certeza eu não saberia que é comigo, porque eu não sou onisciente e nem sou o criador do universo. Mas o nosso Deus é onisciente e é criador do universo. Então, com certeza, ele saberá que é com ele. O nosso Deus, aquele Deus que nós adoramos, que nós evangélicos adoramos, ele não precisa de um nome para nos ouvir. Porque ele sabe até o que nós pensamos. Não precisamos nem de falar. Nós podemos orar ou pedir a ele as coisas em pensamentos. Isso aí já é o suficiente para ele, porque ele conhece. Veja um exemplo aqui, Veja o exemplo de Jesus. Jesus acabava de curar um paralítico. E Jesus disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados. Ali os escribas e os fariseus começaram a pensar, ele blasfemou, ele não tem poder para perdoar pecados.
Mas Jesus, sabendo o que ele estava pensando, Jesus sabia o que ele estava pensando, né? Jesus perguntou para eles assim, ó, por que cogitais o mal em vossos corações? Porque Jesus adivinhou, Jesus sabia o que aqueles fariseus e os escribas ali estavam pensando. Veja também, meus irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, aqui o nosso Deus, Criador, diz assim, ó, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então veja, meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Criador, esse não precisa de nome, não. Olha aqui, ó. Agora presta atenção. Um Deus que não adivinha pensamento, não sabe o que nós temos no coração, tem que ser chamado por um nome para nos ouvir. Que espécie de Deus é esse? Que espécie de Deus é esse que as testemunhas de Jeová diz que é tão poderoso, que é o Deus deles? Agora, raciocina comigo aqui. Se Deus precisasse de um nome para ouvir os seus adoradores, Jesus e os apóstolos adoraram em vão, né? Jesus e os apóstolos adoraram em vão. Sabe por quê? É porque Jesus e os apóstolos não usavam o nome para Deus, não. No que se referia a Deus, Jesus sempre dizia Pai. Jesus sempre falava Pai, né? Agora, os apóstolos sempre diziam Deus Pai. Os apóstolos sempre diziam Deus Pai. Agora, eu vou perguntar para vocês, testemunho de Jeová. O Deus de Jesus e dos apóstolos não precisava de um nome para ser adorado, nem para ser invocado, em hipótese alguma. Será que o Deus daquela época não é o mesmo de hoje? Será que do início ali dos anos 30 para os dias de hoje, será que mudaram de Deus? Eu acredito que não, porque o nosso Deus é o único. Só se o Deus de vocês não for o único, porque o nosso é o primeiro e o único. O nosso é o alfa e o ômega, né? O nosso não precisa. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês verem que Jesus e os apóstolos não usavam o nome para Deus. Ó, perto da hora da morte de Jesus, Jesus exclamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Agora eu pergunto a vocês, por que Jesus não disse então, Jeová, Jeová, por que me abandonaste? Por quê? Primeiramente porque Jeová nunca foi o nome de Deus. E segundo porque para Jesus e para os apóstolos, Deus não precisava de um nome. O Pai de Jesus Cristo que estava lá no céu, não precisava de um nome para ser invocado. Entendeu? Agora, veja, meus irmãos, também outro exemplo aqui. Outro exemplo muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, 1 Coríntios 8, 5 e 6, veja aqui o que o apóstolo Paulo escrevendo ali aos Coríntios. Paulo diz assim, ó, porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós, os apóstolos, há um só Deus, o Pai. O Pai. Para nós, os apóstolos, há um só Deus, o Pai. Veja que o apóstolo Paulo não disse aqui, ó, para nós há um só Deus, Jeová. Não. Veja, meus irmãos, onde fica Jeová nessa história aí? Onde é que fica Jeová nessa história? Esse Jeová é uma invenção humana. É uma invenção de um clérigo católico no século
XII depois de Cristo, por volta do século XII, mais ou menos ali, esse clérigo, ele ajuntou ali as vogais do tetragrama, transformou ali o iude no J, que eu não sei onde ele tirou isso, né? Transformou o iude no J e ajuntou as consoantes do tetragrama, com as vogais de Adonai. Eu cometi um errinho aqui, né? Ele ajuntou as consoantes do tetragrama com as vogais de Adonai e formou essa palavra Jeová, uma forma de americanizar o nome de Deus. Então, veja que não tem cabimento, né? O nosso Criador, nosso Pai Celestial, ele não só conhece os nossos pensamentos, como também está bem pertinho de nós. Ele está bem pertinho de nós. Veja, se vocês for analisar ali, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 27, ali o apóstolo Paulo diz que o nosso Criador não está longe de cada um de nós. Então, não só Deus adivinha os nossos pensamentos, como Ele está bem pertinho de nós. Você pode pedir para Ele, que Ele sabe sim que você está falando com Ele. Porque tanto Ele adivinha, Ele sabe, Ele conhece o que nós temos na mente, no coração, e também Ele está perto de nós. Isso foi o que o apóstolo Paulo mostrou ali, né? Aliás, o apóstolo Paulo, não. Isso foi as palavras do apóstolo Paulo, né? Registrada por Lucas no livro de Atos. Então veja, meus irmãos, o nosso Criador, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. A glória de Deus é tão imensa, que nem os céus pode conter. Então Deus, o nosso Criador, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onde Ele quiser estar, é claro. Ele não estará obrigatoriamente, Ele pode estar em todos os lugares que Ele quiser estar. Deus pode estar ao mesmo tempo, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está presente ao nosso lado. Jesus disse assim, em Mateus 18, 20. Em Mateus 18, 20, Jesus diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, em qualquer parte desse universo que tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Jesus está no meio deles. Então, meus irmãos, portanto, o nosso Criador, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe, antes de você pensar em uma coisa, Ele já sabe que você vai pensar aquilo. Antes de você dizer, Ele já sabe o que você vai dizer. Então, certamente, quando você falar Senhor, ou meu Deus, ou Pai Celestial, com certeza Ele saberá que você está falando com Ele. Pode ficar tranquilo que Ele sabe que você está falando com Ele. E com certeza Ele vai te ouvir. Porque Deus, o nosso Deus, Ele sempre ouve a voz das pessoas que buscam servi-lo. Sempre que for da vontade dEle. Sempre que Ele julgar que for necessário, que aquilo for o melhor para nós, Ele vai nos ouvir sim. E não precisa de um nome, tá? Nós não sabemos o nome de Deus. Essa pronúncia do nome de Deus, nós não conhecemos ela. Nós não sabemos essa pronúncia. A própria Sociedade Torre de Vigia admitiu na brochura Nome Divino que Poderá Viver para Sempre, que ninguém conhece a pronúncia do nome de Deus. Então, essa pronúncia é uma pronúncia inventada e que não tem necessidade dela para Deus nos ouvir.